montando seu roteiro para Buenos Aires. Vamos para Paris? Peru. Uma Paris na América Latina. Isso mesmo, nesse vídeo eu ajudo você com dicas para montar o melhor roteiro para viajar para Buenos Aires. Meu nome é Claudiana e aqui nesse canal eu te ajudo a programar sua viagem tendo a melhor experiência possível. Então, bora pro vídeo. Conhecida por sua arquitetura parecida com a das grandes cidades europeias e por ser uma das capitais mais trendy das Américas, Buenos Aires é uma caixinha de surpresa para o turista. Desde o tradicional bairro San Telmo até o polo financeiro e comercial da cidade, que é o Porto Madeiro, a cidade tem atividades para todos os gostos. Vamos conferir agora os principais passeios e pontos turísticos da capital argentina. Plaza del Mayo. A Plaza del Mayo é o coração político de Buenos Aires. Nela ficam localizados a Casa Rosada, o Cabildo, a Catedral e a sede do Banco La Nación Argentina. É um local muito arborizado, perfeito para começar o seu dia na capital. Além de conhecer os edifícios mais importantes e aprender um pouco sobre a história dos hermanos, várias avenidas importantes têm seu começo na praça. A praça também é um local frequente de manifestações, sendo uma das mais famosas a das Mães de Plaza del Mayo, que se reúnem para protestar por falta de notícias sobre seus filhos desaparecidos durante a ditadura militar. Casa Rosada. Sede da presidência da Argentina, a Casa Rosada é um dos cartões postais de Buenos Aires. Localizada na Plaza del Mayo, a casa passou a ter seu exterior pintado de rosa por volta de 1870 e há várias possíveis alternativas para a escolha da cor, desde que representaria a união dos seus dois partidos políticos até quanto ao uso do sangue bovino misturado à tinta naquela época. E fique ligado nessa dica, aos fins de semana e feriados é possível fazer uma visita guiada gratuita na Casa Rosada. Você vai precisar fazer um agendamento, mas pode ficar tranquilo. Vou deixar um link na descrição desse vídeo para você. Obelisco. Ele é um dos monumentos históricos mais importantes da Argentina. Assim como no exterior, muitos conhecem o Brasil pelo nosso Cristo Redentor. O símbolo dos portenhos é o obelisco. Criado em comemoração dos 400 anos de fundação da cidade, ele fica no cruzamento entre as avenidas Corrientes e a 9 de Julho, ambas movimentadíssimas. Esse é um dos pontos turísticos imperdíveis de Buenos Aires, então pode colocar aí no seu roteiro. Aproveite o passeio e tire muitas fotos em frente ao monumento, vai ficar lindas. No Caminito, um dos lugares mais charmosos de Buenos Aires, o Caminito parece ter saído de um livro infantil, com essas casinhas de cores exuberantes. Ele fica localizado no La Boca, 4 km do centro da cidade, e é uma parada obrigatória para qualquer turista. A região foi criada para atrair visitantes, então não se espante se os preços forem um pouquinho mais caros. Não vai sair tanto do normal do resto da cidade, mas já vai avisado. Outra dica importante, se quiser tirar foto com os dançarinos de tango, sempre pergunte o valor antes de tirar foto. Caso não queira e se sentir assediado, basta dizer "no, gracias" e seguir seu caminho. Museus e teatros. Nem só de parrilhadas e vinho vivem os hermanos. Buenos Aires é uma cidade riquíssima em cultura. A capital é repleta de museus belíssimos, teatros, murais a céu aberto e galerias. Dentre os principais lugares dessa categoria estão o Malba, que é um museu de arte latino-americano, Museu Nacional das Belas Artes, Galeria Pacífico, Teatro Colón, Livraria El Ateneu. Rosedal de Palermo e Jardim Japonês. Na região de Palermo, não deixe de visitar o famoso Rosedal de Palermo e o Jardim Japonês. Ambos ficam dentro do Parque 3 de Fevereiro e são paradas obrigatórias em Buenos Aires. O Rosedal de Palermo foi inspirado nos jardins parisienses e é considerado um dos jardins mais belos do mundo. Ele abriga 18 mil rosas e 100 espécies diferentes. São mais de 3 hectares de área. E o Rosedal conta com cenários lindos e instagramáveis. O Jardim Japonês é provavelmente um dos mais visitados pelos turistas, o que é compreensível, afinal, esse refúgio de cultura oriental é super bem cuidado e rende um agradável passeio em Buenos Aires.
Para conhecer o Jardim Japonês é necessário comprar um ingresso, cujo preço gira em torno de 420 pesos argentinos, cerca de R$ 15. Anota essa dica, a melhor época para conhecer os jardins é a partir do finalzinho de setembro, quando a primavera já começou no hemisfério sul e as flores vão estar começando a desabrochar. San Telmo, o bairro mais antigo de Buenos Aires, tem uma atmosfera única, com muitas casas coloniais, café e antiquários. Com esse ar de vila europeia, San Telmo já foi o bairro de alta aristocracia de Buenos Aires. Hoje esse status decaiu, mas continua sendo um lugar muito importante para os portenhos. Ele atrai muitos turistas e sua proximidade do centro e de Porto Madeiro faz com que ele seja uma ótima opção para hospedagem. O que fazer em San Telmo? Lá fica um dos mercados mais tradicionais da cidade, o Mercado de San Telmo, que é muito famoso por suas lojas de antiguidades, desde brinquedos até utensílios de cozinha, e por ser um centro gastronômico também. Assim como é impossível ir a São Paulo e não passar no Mercadão. Se você vai para Buenos Aires, ache um espacinho no seu roteiro para encaixar uma visita ao Mercado de San Telmo. Outra atração famosa do bairro é a Feira de San Telmo, que acontece todos os domingos e é perfeita para você comprar uns breguetes, umas lembrancinhas. A feira se estende pelas ruas do bairro e começa na Plaza do Rio. Uma dica é chegar às 10 quando a feira abre e ficar até a hora do almoço, no máximo até às 14, porque na parte da tarde a feira fica muito cheia. E o Cemitério da Recoleta? Um dos passeios mais inusitados de Buenos Aires. O Cemitério da Recoleta se tornou um ponto turístico da cidade por seus túmulos e mausoléus interessantíssimos e bonitos. Ele é o primeiro cemitério da cidade inaugurado em 1822. Se você gosta de passeios diferentes, então pode adicionar o Cemitério da Recoleta no seu roteiro. Não vai se arrepender. Porto Madeiro, área nobre de Buenos Aires. Porto Madeiro precisa entrar no seu roteiro. A região portuária foi revitalizada nos últimos anos e se tornou o bairro mais moderno da cidade. Hoje, polo financeiro e comercial, Porto Madeiro é ótimo passeio, tanto de dia quanto de noite. Tem ótimos restaurantes e algumas obras arquitetônicas como a Puente de la Mujer e museus como o da Fragata Sarmiento, uma embarcação que foi muito importante na história dos portenhos e se tornou um barco-museu. Shows de tango. Se foi a Buenos Aires e não assistiu um show de tango, já pode marcar o seu retorno para a cidade, porque uma visita assim é praticamente obrigatória. São diversas opções, você descobrirá as facetas do tango, do clássico ao contemporâneo. Normalmente o show acontece durante um jantar, com entrada, prato principal, sobremesa, bebidas, inclusive alcoólicas, e um cafezinho. Mais o transfer para o hotel. Desde shows mais intimistas até superproduções, você vai ter uma variedade enorme para escolher. Uma dica valiosa é procurar reservar o show com antecedência. Assim, você vai poder pesquisar preços, as avaliações das casas, localizações e etc. Dica bônus: Buenos Aires conta com Free Walking Tours, que são excursões a pé caracterizadas pela não obrigatoriedade de pagamento. Ou seja, você faz o passeio e no final pode escolher quanto vai pagar o guia de acordo com a sua satisfação de serviço. Para você fazer o tour, é necessário agendar com a empresa antes. Vou deixar nas descrições o site de duas empresas que fazem esses passeios gratuitos. Passeios ao redor de Buenos Aires. Delta de Tigre. Para fugir um pouco da atmosfera da cidade grande, um dos passeios mais procurados na redondeza de Buenos Aires é o Passeio Tigre. É uma das cidades mais tranquilas, ótima para você que já conheceu tudo e queria ir na capital argentina. Lá é que os turistas mais costumam fazer caminhar para conhecer a cidade e passear de barco pelo Delta do Tigre, admirar as paisagens e construções locais também. Uma ótima opção para quem gosta de navegar é fazer o passeio de barco saindo de Puerto Madeiro em direção à Delta de Tigre. Colônia de Sacramento. Colônia de Sacramento é uma pequena cidade uruguaia que pode ser conhecida em um dia de passeio, saindo de barco de Buenos Aires, isso mesmo, atravessando o Rio Prata.
A cidade é pequena, muito arborizada e tem um centrinho histórico super interessante. Ele foi disputado por espanhóis e portugueses e hoje em dia preserva um pouco das suas construções históricas e ruas pavimentadas com pedras. Uma dica muito legal é alugar um scooter para conhecer a cidadezinha que é puro charme. Gastronomia? A gastronomia da capital argentina é um dos principais atrativos, desde as clássicas parrilhas, saladas elaboradas, massas artesanais a pratos vegetarianos, tempero chinês no dia a dia e belíssimas sobremesas. São opções que não acabam. Atualmente, as cozinhas internacionais invadiram a culinária de Buenos Aires e tentam equilibrar os temperos. Mas isso não quer dizer que a gastronomia típica perdeu seu lugar. Você ainda vai encontrar muitas empanadas, parrilhas e alfajores. Essa diversidade resulta muito sabor para todos os gostos e bolsos. Falando em bolsos, os valores dos pratos podem mudar bastante, o que não significa que é preciso ser caro para ser gostoso. Algumas das melhores opções têm um bom valor. Super dica! Alguns restaurantes em Buenos Aires, mais sofisticados, acabam cobrando um preço mais em conta no menu de almoço ou menu degustação. Já em relação a preço, apesar da inflação do país, o peso argentino é bem desvalorizado em relação ao real. Então, isso pode ajudar na hora de fazer as contas. Em média, você vai gastar de 70 a 100 reais por dia com uma boa alimentação. Mas esses valores podem variar, especialmente se você decidir comer em restaurantes mais sofisticados. Na descrição desse vídeo, vou deixar uma lista com os melhores restaurantes e cafés de Buenos Aires. Entre eles, ainda indico um dos 50 melhores restaurantes do mundo. Transporte. Agora, como se locomover na cidade? Se você é um turista assíduo e gosta de desfrutar de cada segundo da viagem, então é uma ótima opção caminhar pela capital. Apesar de ser uma cidade grande, a maioria dos pontos turísticos se concentram na região do Rio de la Plata. Calce um bom tênis e vai bater pernas. As ruas são planas e boas, e essa é uma das melhores formas de não perder nada da cidade. O transporte público, ônibus e metrô, também são boas opções, mas diferente dos nossos ônibus, onde você dá qualquer valor e fica esperando o troco, em Buenos Aires só aceita moedas, e se passar o valor da passagem, você vai ficar sem seu troco. A dica é, compre um cartão SUB, você coloca o quanto quiser de dinheiro e funciona tanto para ônibus quanto linhas de metrô. Você pode comprar seu cartão no aeroporto ou nos quiosques, mas fique atento, coloque o dinheiro aos poucos, porque o valor não é retornável. Uma outra boa opção são os táxis. Isso mesmo, na capital dos portenhos, transitar de táxi é até em conta, mas vai dar bobeira, hein? A maior reclamação dos turistas em relação aos táxis é que muitos sofreram golpes. Algumas dicas de segurança são: evite dar notas altas, sempre tente dar o valor exato, evitando assim o golpe das notas falsas no troco. 2. Fique de olho no taxímetro e finja que conhece onde está passeando. 3. Fale o endereço antes e pergunte quanto vai ficar. A melhor opção para chamar os táxis é sempre pelo rádio táxi ou aplicativo. O Uber, apps de carro, no geral, também são ótimas opções para andar pela cidade. Mas lembre-se, as dicas de segurança são as mesmas. Câmbio. Ultimamente, uma das grandes dúvidas antes de viajar para a Argentina em relação ao câmbio. Como trocar o dinheiro? Qual é o melhor câmbio? É seguro o câmbio paralelo? Olha, realmente o câmbio oficial não compensa. Se você trocar seu dinheiro em casas de câmbio no Brasil ou na Argentina, eles pagam para você a cotação oficial, que é quase o dobro da cotação Blue ou paralela. Já em Buenos Aires, na Rua Florida, existem muitos comerciantes que comercializam nesse câmbio paralelo. Mas a luzinha vermelha acende agora. Cuidado, porque ao mesmo tempo que você pode dar a sorte de conseguir fazer essa troca, é muito comum eles passarem notas falsas e você cair em golpes. Então, Claudiana, como eu troco meu dinheiro? A forma mais utilizada pelos brasileiros tem sido esses bancos internacionais. Você abre uma conta, transfere o dinheiro e saca na Argentina, com um câmbio bem parecido com o câmbio Blue.
Uma das mais recomendadas tem sido a Western Union. Agora, onde se hospedar? Dentre tantos bairros, qual é o melhor para ficar hospedado? Bom, isso vai depender das suas prioridades na viagem. Se você está querendo ficar mais próximo das atrações turísticas, gosto de indicar 3 opções: o bairro da Recoleta, o Microcentro e o bairro Palermo. Recoleta é um dos bairros mais bonitos da cidade, muito charmoso, turístico e prático por sua proximidade das atrações do centro. Sem dúvida, os pontos mais positivos são muitas atrações turísticas por perto, as estações de metrô que facilitam sua vida na hora de ir para o outro lugar na cidade, os parques nessa região e muitas opções de restaurantes. No Microcentro, se você estiver procurando facilidade na hora de visitar os pontos turísticos e históricos, o melhor lugar é ficar no Microcentro, no coração de Buenos Aires. Ele não chega a ser bem um bairro, é mais um miolo do centro. Hospedando-se ali, você pode ficar pertinho da Plaza Del Maio e Casa Rosada, das Galerias Pacífico, Teatro Colón, do Obelisco e de muitas casas de tango, como a Porteño, a Piazzolla Tango. Você vai ter comodidade e tudo por perto, desde restaurantes a farmácias, e meio de transporte também super fácil. Mas como em toda cidade grande, fique atento, evite andar com celular e bolsas à mostras, e evite também andar sozinha à noite. Palermo é um bairro imenso e diversificado. Em sua maior parte, Palermo é um bairro residencial, com suas ruas tranquilas e arborizadas, sejam de prédios ou casas. Em certas regiões, concentra restaurantes e baladas da moda, além de ser o bairro mais verde de Buenos Aires. Se subdivide em 3 principais regiões: Palermo Viejo, a área mais antiga do bairro, que segue estritamente residencial, onde morou o guerrilheiro Ernesto Che Guevara. Palermo Sorro, região comercial e gastronômica, concentra os melhores restaurantes e café do bairro, principalmente ao redor da Plazoleta Júlio Cortázar. Um clima hipster no ar. Considero a melhor região para ficar hospedado. Se você prefere restaurantes em vez de pontos turísticos, hospede-se aqui. Palermo Hollywood tem esse nome pois concentra produtoras de TV e cinema. Apesar de mais residencial que o Sorro, também tem bons restaurantes. Por exemplo, o excelente Perón Perón. Em Palermo, você terá acesso aos melhores restaurantes de Buenos Aires. Tem muitos parques por onde passear e, por ser um bairro residencial, é ótimo para fugir do agito turístico. O ponto negativo é que Palermo é um bairro pobre com relação às estações de metrô. E quando ir em Buenos Aires? A cidade é boa de se visitar o ano inteiro. A questão é como você quer encontrar Buenos Aires. A região tem estações mais bem definidas que o Brasil, com o verão quentíssimo, o inverno bem gelado, com temperaturas atingindo até 0 graus em algumas noites. Para aproveitar bem a cidade, recomendo viajar nas temporadas de transições, outono e primavera, o que é ali de março a junho e de setembro a novembro. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações sobre os nossos novos vídeos. Vou deixar linkados aqui para vocês 2 novos vídeos. Te vejo lá!